Bom, muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jaqueline Botelho, sou professora da Escola de Serviço Social da UF e atualmente estou na vice-coordenação do NEDAT. Em nome do NEDAT, também da coordenadora, a professora Jaqueline Ventura, gostaria de saudar a mesa de hoje, que tem o tema Educação Brasileira, que é tão importante para nós, para justamente encerrarmos, né, o ciclo de debate das rodas de conversa do NEDAT. Então, hoje nós temos como convidadas as professoras Ângela Rabelo Maciel de Barros Tamberlini e a professora Sandra de Moraes. Eu desejo que todos tenhamos um excelente debate, que possamos aproveitar a roda de conversa e, sem me estender mais, passo a palavra para o professor Regis Arquiles, que vai fazer a mediação do nosso debate hoje. Ok, Jaqueline, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Regis, sou professor da Faculdade de Educação da UF e tenho aqui o prazer de mediar essa roda de conversa do NEDAT, né, nossa última do ano, cujo tema é Desafios Contemporâneos à Educação Pública e Democrática, com a presença já citada da professora Ângela Tamberlini e da professora Sandra de Moraes, que eu tenho muito orgulho de estar participando, saudando a todos presentes. Vou fazer uma breve apresentação das duas professoras, nossas convidadas, e depois, sem mais delongas, passar a palavra à professora Ângela Tamberlini. A professora Ângela Rabelo Maciel de Barros Tamberlini, ela possui graduação em Filosofia pela USP, graduação em Pedagogia também pela USP, mestrado e doutorado em Educação também pela Universidade de São Paulo. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação, tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, e atua principalmente nos seguintes temas: política educacional, trabalho e educação, filosofia da educação, história da educação, fundamentos da educação, reformas ultraliberais da educação, ensino secundário, ensino vocacional, ensino renovado e comunitarismo. Nossa outra convidada, quem eu saúdo, professora Sandra Maria Nascimento de Moraes. Ela é graduada em História pela Universidade de Santa Úrsula, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Foi membro do Comitê Científico da Universidade Fluminense e professora convidada também da UF. É professora pesquisadora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Atua principalmente nos seguintes temas: crianças e adolescentes, educação e trabalho. Então, desejando a todos uma boa apresentação, passo sem mais delongas a palavra à professora Ângela Tamberlini, minha querida amiga. Por favor, Ângela. Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui dando início à nossa última roda de conversa desse difícil ano pandêmico de 2020, com o tema bastante sugestivo, né? Desafios contemporâneos à educação pública e democrática, né? Para falar desse tema, nós vamos nos reportar aos seus conceitos centrais de público e de democrático, né? Que são exatamente conceitos que, na prática, vêm sendo desrespeitados na atualidade, se a gente olhar para o avanço das privatizações e, sobretudo, no Brasil, para a ameaça à democracia que vivemos, né? Antes de fazer uma retrospectiva histórica, já que esses desafios contemporâneos têm raízes no nosso processo sociohistórico, eu vou usar uma frase do Paulo Freire que eu acho que ilustra bem, né, as reflexões que eu vou fazer aqui. Ele está dizendo o seguinte, falando também sobre problemas e desafios da educação. Estou citando: creio, porém, que o obstáculo maior que enfrentamos e temos que enfrentar para realizar a mudança da cara da escola é o ideológico, né? Não é fácil remover de nós o gosto das posturas autoritárias, que sempre graçaram no Brasil com a nossa elite do atraso, né? Que sempre bloquearam atuações e iniciativas que visavam democratizar o acesso à educação pública de qualidade. Então, eu gostaria de fazer um apanhado histórico, né, para que a gente possa situar
os desafios presentes e sua relação com os desafios passados, na década de 20, a educação vai ganhar uma dimensão nacional. Nós tínhamos a cargo dos estados a responsabilidade pela oferta do ensino primário e secundário. Normalmente, a União cuidava do ensino superior e de algumas escolas secundárias ou escolas federais, né? E aí, na década de 20, vem toda uma discussão, o período nomeado por autores como Jorge Nagli, de período do otimismo pedagógico, do entusiasmo pela educação, quando se acreditava que a educação seria uma ferramenta para o desenvolvimento nacional, para a inclusão social, e aí, em 1924, vai surgir a ABE, a Associação Brasileira de Educação, congregando vários educadores que trazem ideias novas de outros países para discutir aqui as mudanças que precisávamos ter no campo educacional, né? É bom dizer também que esse grupo era bastante heterogêneo, alguns mais avançados, mais progressistas, outros menos, mas tiveram um papel importante à medida que o denominador comum das suas ações implicava numa secularização da cultura, numa escola não mais concebida como extensão do campo familiar, privado e religioso, e sim como pertencente ao espaço público da cidade. As discussões acerca do desenvolvimento nacional ganhavam espaço maior nesse período, e eu quero destacar, sobretudo, os anos iniciais da década de 30, o período que antecede o golpe do Estado Novo de 37, quando nós temos aí um debate fecundo sobre educação, e autores como Anísio Teixeira, um dos nossos maiores educadores, trazem propostas para a educação. Surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um marco na educação brasileira, foi redigido em 1932, tratava a educação como uma questão social. A educação tem função social e ela também contribui para a equalização social. Esses autores, eles defendiam a escola pública laica. Quero frisar muito a questão da educação laica, essa questão que já parecia resolvida ao longo do tempo, volta nesses retrocessos que vivemos atualmente, né? A religião, eu quero destacar aqui que ela é algo de foro íntimo, ela não deve ser debatida no espaço público. O Estado é laico e ele não pode professar nenhum tipo de religião e nem impor isso a ninguém, né? Então, eles defendiam a educação pública, laica, coeducação, ou seja, mesmas oportunidades educacionais para ambos os sexos. Parece que a gente está voltando no tempo em muitas questões, né? Hoje nós teríamos há um tempo bem recente o avanço das discussões de gênero, que são fundamentais e que também está sendo combatida agora pelo conservadorismo. Então, esses autores já na década de 30 tinham essa consciência da defesa da educação pública, laica, democrática, coeducação, né? E eles se batiam por esses ideais e tiveram uma atuação importante. Quando vem o golpe do Estado Novo, as concepções já mudam, né? No Estado Novo, a tônica recaía sobre a formação pelo sistema oficial do que eles chamavam das individualidades condutoras da nação, ou seja, a formação da elite, e para a classe trabalhadora restava a formação profissional, uma acentuada dualidade estrutural do sistema, dividindo a oferta de educação de acordo com a classe social, né? Para as classes trabalhadoras, o ensino primário e profissionalizante; para as classes dirigentes, o ensino acadêmico mais esmerado. Depois, né, durante todo esse período do Estado Novo, então nós temos aí só uma ação supletiva do Estado em relação à educação, e nesse período também educadores como Anísio Teixeira passam a ser perseguidos,
voltam para suas atividades particulares, deixam o espaço público, né? E aí, só a partir de 45, com o fim do Estado Novo, que a gente começa a ter o esboço de outras propostas. E eu quero enfatizar muito o período da década de 1950, 60, porque justamente neste período, um período democrático, é importante frisar isso, é que a gente vai ter uma efervescência cultural imensa, movimentos sociais, movimento estudantil. Até o golpe de 64, nós temos aí uma profusão de ideias, de ações, iniciativas. É bom lembrar que, em 1955, o Anísio, que já havia assumido o INEP, né, em 52, e vai ficar até o golpe, ele vai, em 55, ele cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, que teve uma importância imensa na educação brasileira, junto com os centros regionais de pesquisas educacionais. Esses centros estavam em São Paulo, né, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, e em Pernambuco era o único centro que recebe o nome da cidade, era o CRPE de Recife, onde Paulo Freire também teve um período onde atuou até 63, né? E é interessante ver nesse período como surgem outras concepções, por exemplo, da educação popular. Não mais se tratava de pensar na educação do adulto como aprender a ler, escrever e contar. Nós tínhamos agora a preocupação com a participação política, com a conscientização, uma visão social, com uma visão mais alargada da educação, pensando nas contradições da sociedade. Nesse momento também vai se edificar a pesquisa sociológica, com a sociologia educacional, e aí um destaque grande para o CRPE de São Paulo, que era dirigido pelo Fernando de Azevedo, mas os seus principais assistentes não eram nada mais, nada menos, né? Nada mais, nada menos do que Florestan Fernandes e Antônio Cândido, né? E aí eles vão trazer uma outra perspectiva para se pensar a educação, questionando a ideia que vinha antes, naquele momento já existia isso, né? A ideia da mensuração. Lembrando que na década de 20, autores como Lourenço Filho tinham publicado os testes ABC, era um momento em que se aplicava testes de inteligência, né? E essa mensuração e padronização, quando a escola começa a ser disseminada na década de 20 e 30, ela também ganha espaço, e aí, em 50, 60, vai haver um questionamento desses parâmetros, vai se questionar justamente essa ideia homogeneizadora da escola seriada, que não está atenta à diversidade. Gente, olha o tempo que nós temos quando isso foi percebido, e que até hoje é preciso reafirmar a atenção à diversidade, né? Naquele momento, autores como Florestan, como Antônio Cândido, destacavam que era preciso estar atento às condições de vida, né? A inteligência das crianças não era apenas algo a ser mensurado em função de padronização ou de referências de uma escola totalmente homogeneizadora. Eles estavam já chamando atenção para esse problema. E tem também os defensores do legado de Florestan e de Antônio Cândido, que seriam Dante Moreira Leite e Luiz Pereira, que vão retomar essas ideias e vão fazer as pesquisas de comunidade, né, o mapeamento da realidade local, a valorização da regionalização, mostrando que o Brasil, com realidades tão diversas, poderia ter uma perspectiva nacional de desenvolvimento, atentando para essas diferenças regionais, né? E, naquele momento, é bom lembrar que todas as forças progressistas apostavam nas reformas de base, né? Na reforma agrária, na educação popular, no modelo de desenvolvimento autônomo, mas também, naquele período, nós vamos ter
criação do IBAD, do IPES, né, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, organizações conservadoras e que vão, junto com os generais da ESG, da Escola Superior de Guerra, vão adotar e defender a adoção, né, que virá com o golpe, do modelo da interdependência, né, contrariamente ao que defendiam os setores progressistas. Então, esse período aí é muito, muito rico e eu quero destacar ainda que sempre houve uma reação conservadora quando se olhava para a democratização do acesso à educação, para um outro tratamento da maioria da nossa população que não tinha acesso à educação, inclusive com o processo de urbanização que vem de forma mais acentuada nesse período, já intenso na era Vargas, mas mais forte ainda na década de 50, 60, ali a urbanização era uma referência para a construção dos sistemas educacionais públicos. Tanto que Antônio Cândido vai publicar um livro mostrando a diferença da cultura urbana e a cultura rural, porque ainda na década de 60, a maioria da nossa população estava no meio rural. E esses autores vão mostrar que o problema do rendimento escolar era um problema, acima de tudo, social, né? Não era um problema da inteligência, era um problema do choque de culturas, que era preciso ter atenção a isso, uma cultura rústica em oposição aos ideais de modernização, de urbanização, né? As pessoas vinham do campo em busca de melhores condições de vida, de emprego, e, de repente, se deparavam com uma realidade, com valores e culturas totalmente diversos dos seus. E aí, esse choque cultural influenciava no rendimento na escola. Então, essas pesquisas têm uma importância imensa, a questão do estudo das comunidades, das pesquisas de comunidade, mapeamento da economia local, dos valores das pessoas que vêm para o espaço urbano, tudo isso era levado em conta, né? E nós tínhamos ali proposições bastante avançadas de educação que graçavam tanto nos movimentos sociais, é o período do MCP, né, Movimento de Cultura Popular da Igreja Progressista, lembrando que na década de 60 nós já temos a Teologia da Libertação, após o Concílio Vaticano II, né, e temos também os CPCs da UNE, ligados à militância do Partido Comunista, que levavam a cultura, a educação para as periferias dos grandes centros. No campo, nós tínhamos as Ligas Camponesas e o MEB, né, o Movimento de Educação de Base da Igreja. Então, era um período extremamente rico, que trazia para as classes populares outras perspectivas, né? Que pensavam um Brasil diferente, includente, diferente daquela visão escravista que nós tínhamos por parte da nossa elite. E tudo isso acaba tendo uma interrupção com o golpe de 64, com pessoas que não aceitavam, né, uma elite e que não era um golpe só militar, era um golpe empresarial, militar, civil, militar, com uma camarilha que não aceitava que o Brasil fosse diferente, que desse oportunidade para todos, que tivesse uma outra estrutura social. Nosso país, como todos sabem, é dos mais desiguais do mundo, e esse é um problema que persiste, que faz parte dos desafios atuais para que tenhamos uma educação pública e democrática, né? Então, no período da ditadura, a gente vai ter o tecnicismo, né? A pedagogia tecnicista, a adoção do modelo americano em todos os níveis da educação brasileira, com a criação do primeiro e segundo graus, né? O segundo grau com a profissionalização compulsória, trazendo uma formação aligerada, um momento de ampliação de vagas sem investimentos correspondentes, a reforma universitária que adota o regime departamental, que de um lado estrutura a pós-graduação, mas de outro traz também o AI-5
com a aposentadoria compulsória de professores brilhantes que tinham muita contribuição a dar. As perseguições políticas foram intensas em todos os níveis da educação. Nesse momento também, na esfera pública, nós temos na educação básica as experiências de ensino renovado, bastante avançadas, jamais vinculadas à matriz francesa, a proposições de cunho socialista, que se inspiravam como herdeiras e tributárias das ideias do Paul Robin, né, de autores que inspiram a educação anarquista, como tivemos ali herdeiros do Cousinet, do Freinet, com as aulas passeio, né, essa marca da École des Sèvres, das experiências francesas, está presente em várias escolas que foram também perseguidas, como é o caso do ensino vocacional de São Paulo, fechado pela ditadura militar, com invasão por tanques das 6 escolas, né? Então, eu estou trazendo essas questões para mostrar que muito do que nós temos ainda hoje, além das características próprias do avanço do ultraliberalismo, das configurações do capitalismo atual, elas também se revestem de características históricas do nosso país, que tem uma elite bastante atrasada e conservadora e características peculiares também que nós precisamos destacar. Quando a gente vai chegando no final da ditadura, nós temos aí já o ressurgimento dos movimentos sociais e uma forte interação e ação dos professores que vão, e de vários movimentos, né? Movimentos sociais, docentes, populares, que vão lutar pela proposta de educação para a nossa Constituição de 88 e também para a nossa LDB, né? Ali naquele momento são defendidos os projetos alinhados com o pensamento gramsciano, a formação integral, né? A não separação entre a formação geral e a formação profissional, numa perspectiva de formação humana. Nós temos ali muitas propostas que vão ter influência na elaboração da Constituição e da LDB, se bem que a LDB, como passa 8 anos em tramitação, passa por 4 legislações, a gente, quando da promulgação, nós temos já um parlamento bem mais conservador, tanto que pouco tempo depois a gente vai ter alterações em algumas conquistas, né? Por exemplo, o decreto do Paulo Renato, né? Que vai justamente separar a formação profissional da formação geral nas escolas técnicas federais, isso é em 97, a LDB de 96, então aí nós já estamos nos governos Fernando Henrique, que é o momento em que as reformas neoliberais, no Brasil, nos outros países elas já acontecem antes, mas no Brasil elas vão ser implementadas e os governos FHC se caracterizam como principais artífices da implementação de reformas neoliberais no Brasil. Aí nós vamos ter as diretrizes curriculares nacionais surgindo, um sistema muito mais controlado, o produtivismo ganhando espaço nas diferentes áreas da educação, inclusive na universidade, né? O avanço das privatizações, que já foram fortes no período da ditadura, né? Lembrando que na ditadura, inclusive, os recursos vinculados haviam caído, eles só são retomados com a emenda Calmon em 82 e vão ganhar espaço maior na Carta de 88. Mas, então, com Fernando Henrique, nos governos FHC, a gente tem aí a implementação dessas medidas neoliberais, com corte de gastos do Estado, se valorizava, sobretudo, a estabilidade monetária, e tudo isso com um custo social muito alto, né? Com corte de verbas estatais, e nós vamos ter alguma mudança posteriormente quando vem os governos do PT, né?
os governos Lula e o governo Dilma, e é importante também dizer, com todas as críticas que nós fazemos, que nesse período também nós tivemos as medições, as avaliações sistêmicas, tivemos um governo pautado por aliança de classes, mas também é preciso destacar que nesses governos nós tivemos uma ampla redução da desigualdade social, tivemos reformas curriculares que vão introduzir a história e cultura afro-brasileira e, posteriormente, a indígena, 2003 e 2008, né? Nos currículos da educação básica, teremos a inclusão da filosofia e sociologia, isso é fundamental, são disciplinas que contribuem para uma formação crítica e uma melhor visão da realidade, né, em que vivemos, a inclusão, então, da filosofia e da sociologia obrigatoriamente nas 3 séries do ensino médio, vem em 2008, também nesse período, e não podemos deixar de destacar que, malgrado as críticas que fazemos, esses governos trouxeram também muitos avanços, né? No Brasil, um país como o Brasil, ter um oriundo dos metalúrgicos, um operário assumindo a presidência, já é algo inusitado, né? E também esses governos trouxeram, e eu quero destacar muito isso para o cenário público, as questões sensíveis, né? Implementaram as ações afirmativas, valorizaram a diversidade, trouxeram para o debate todas as questões relativas a gênero, né? A todas essas opções sexuais, trouxeram o debate sobre os segmentos excluídos em situação de vulnerabilidade, os negros, pardos, indígenas. Então, é muito importante destacar isso, e não é à toa que depois esses governos foram alvo de uma campanha massiva pela mídia, que tinha interesses também em se contrapor a governos que traziam qualquer tipo de avanço. No Brasil, o menor avanço possível sempre acaba tendo resistência desses setores conservadores. Acabei até me esquecendo de mencionar que, no período em que o Paulo Freire ganha visibilidade pela campanha de Angicos, a Sandra Cavalcante, a pedido do Carlos Lacerda, fez um dossiê sobre o Paulo Freire, porque a sua educação de adultos trazia uma conscientização que poderia levar à percepção das injustiças do latifúndio. Quer dizer, ao invés de se combater o latifúndio, se combate a consciência de que ele traz a desigualdade. O Anísio Teixeira também foi chamado de ideólogo do MCP e foi chamado no 4º Exército para dar explicações sobre o livro de educação de adultos, que foi criado no Recife naquele período da década de 50, 60. Então, eu havia até esquecido de mencionar isso, mas é mais um exemplo dos desafios que sempre se colocaram para uma educação pública e democrática, que esbarram justamente no que o Paulo Freire falava, no problema ideológico, uma ideologia conservadora de direita que não aceita que a população, na sua maioria, tenha acesso aos bens materiais, culturais, intelectuais, né? E, então, já estávamos falando nos governos Lula, aí Lula e Dilma, né, com as suas características, e depois a gente vai ter o governo Temer, pós-golpe, né, que vai aprofundar os problemas que nós temos e que se refletem nos desafios que hoje estão colocados para a educação pública e democrática. Com o governo Temer virá a reforma do ensino médio, né? É bom lembrar que essa reforma ela se baseia em uma legislação que vai sendo feita aos poucos, né? Vem a reforma do ensino médio, criando os itinerários formativos, com uma expressão e uma configuração
muito vinculada ao trabalho flexível, que tira o tronco comum, que tira a oportunidade de uma formação geral que os jovens, na sua maioria, sobretudo das classes populares, só conseguem na escola, traz uma escolha precoce, uma formação precária e aligerada, um ensino profissionalizante que aceita professor com notório saber, né? E essa reforma vai depois ser acrescida da BNCC, transformando conteúdos e aprofundamento de estudos em meras competências e habilidades, né? Quero até aqui fazer um parêntese, que às vezes a gente escuta discursos desavisados, a meu ver, que questionam os conteúdos na escola. O que a gente tem que questionar é a decoreba, é a falta de problematização, de reflexão, não os conteúdos. Não existe pensamento crítico em cima do nada, né? E quando há uma perda de conteúdo, sobretudo na área de ciências humanas, que é o que está posto nessa reforma, a gente tem um empobrecimento, um esvaziamento da escola, que é o que está acontecendo aí, e essa reforma se completa com a BNC Formação, com a destruição da formação que as universidades públicas construíram ao longo do tempo, com uma concepção voltada à formação do pensamento crítico, né? Uma concepção de formação que realmente possibilite que o indivíduo se realize nos planos individual, social, coletivo, de transformação da sociedade. E essa reforma acaba, então, se baseando em todas essas legislações que, se completando, acabam por trazer uma destruição para a educação pública e abrindo as portas para a privatização, que já vinha de outros momentos, né, permitida pelo regime militar, acentuada pelas reformas do Fernando Henrique e ainda ganhando mais força com o governo atual, né? E retomando a questão ideológica, o que eles pretendem é esvaziar o conteúdo social e político da educação, porque, na verdade, essa defesa de uma suposta neutralidade, ela significa a defesa do pensamento de direita, justamente o engessamento do pensamento, a inibição de qualquer tipo de discussão possível, de questionamento a isso que está aí, né? Ainda nós temos, a partir da pandemia, a facilitação para o avanço da educação à distância, né? Sabemos que, inclusive, no governo tem pessoas que são sócias, como a esposa do ministro da Economia, sócias de empresas de educação à distância, e o empresariado nacional e transnacional acabam se beneficiando justamente do erário público para ter seus ganhos vendendo material didático, né? Aulas online, videoaulas, etc. Então, a gente tem aí, é claro, com esse tipo de oferta, um declínio absoluto da qualidade da educação. E nós temos, então, eu não vou me alongar mais sobre essas questões, porque eu já tratei delas na live do ano passado, falando justamente sobre a configuração do Estado a partir dos cânones do setor privado, a lei de responsabilidade fiscal, a PEC do teto de gastos, né? Já comentei bastante sobre isso, que também incide frontalmente nas questões relativas à qualidade e à democratização da educação pública. Então, eu quero agora entrar mais detalhadamente em questões bastante atuais, né, como é o caso da militarização das escolas, as propostas hoje colocadas por esse governo que aí está, né? Depois a Sandra vai falar com muita propriedade da homeschooling ou educação domiciliar, essas propostas que, na verdade, significam uma reconfiguração do público, um esvaziamento da escola, né? Um avanço ideológico da extrema-direita. E eu vou comentar um pouco, então, a questão das escolas cívico-militares,
que já estão ganhando espaço na atualidade, elas refletem uma interferência dos setores de segurança pública nas políticas educacionais, como se a questão da educação se resumisse à disciplina, né? Eles argumentam que vão melhorar a qualidade da educação a partir da militarização, porque, dessa maneira, a violência seria combatida e o problema da indisciplina resolvido, como se a educação se resumisse a isso, né? E é bom destacar que o custo aluno, porque o discurso é que o rendimento nas escolas militares é bem melhor. Só que o custo aluno nas escolas militares é mais de 3 vezes maior do que as escolas públicas civis, né? E tem uma diferença conceitual entre escolas militares e escolas civis militares, né? As escolas militares, elas têm um sistema específico, não são regulamentadas pela LDB e seus princípios se baseiam numa hierarquia rígida, disciplina férrea, obediência incontestável aos superiores e controle de conduta, né? Então, são normas comportamentais que ganham destaque se sobrepujando a um projeto pedagógico. Mas elas também sempre tiveram o intuito de formar quadros para o exército, né? Elas têm uma configuração própria, tanto que não são nem subordinadas, regulamentadas pela LDB. A escola civil militar, ela vai ferir a Constituição, a ideia da gestão democrática, do pluralismo de ideias, da igualdade de acesso, da liberdade de expressão, né? E a proposta dessa escola civil, né, cívico-militares, ela envolve um convênio entre o MEC e, pasmem, entre o Ministério da Defesa, sendo geridas pelas polícias militares e corpo de bombeiro de militares, inclusive com profissionais que não têm uma formação pedagógica, que têm uma outra concepção de educação, que não estão preparados para o trabalho adequado para a escola, né? Inclusive chamando militares reformados, né? E esse PECIM, né, que é o Programa Nacional das Escolas Civis Militares, ele vai justamente, então, trazer esses militares da reserva para atuar na supervisão, administração e também nas atividades pedagógicas da escola, e eles associam a democracia à indisciplina, né? O discurso de que, desta forma, eles vão resolver o problema da educação, porque o conceito deles de democracia é de algo que leva à indisciplina, né? Então, vem por um decreto 1004 de 2019, a criação dessas escolas, embora elas já tivessem sendo implementadas a partir do início dos anos 2000, em 2012 tem matérias da Globo, do Bom Dia Brasil, enaltecendo essas escolas, dizendo que elas resolvem o problema da educação, né? Só que para essas escolas cívico-militares, diferentes das militares, o que eles estão propondo é justamente que as escolas já existentes possam aderir ao programa através da incorporação das suas normas, com valores cívicos, bom comportamento, otimização de recursos, redução da violência, né? E isso nos lembra muito a educação do regime militar, quando eles defendiam, né, os valores cristãos, né? Tem texto do Luiz Antônio Cunha que discute bastante isso, né? Justamente com aquele discurso anticomunista, a escola deveria hastear a bandeira, defender o civismo e os valores cristãos. Então, parece que a gente está tendo uma reedição dessas propostas da ditadura, e esses decretos vão definir público-alvo, avaliação, certificação, só que, voltando à diferença entre escolas militares e cívico-militares,
É bom lembrar que as militares que têm bom rendimento, elas têm uma situação totalmente diferenciada. Como eu já disse, o valor do custo aluno ano, se na escola cívico-militar ou na escola civil ele é de R$6.000 por ano, nessas escolas militares esse custo aluno ano é de R$19.000. E o rendimento se deve a uma seleção rigorosa, uma infraestrutura muito melhor, né? E uma reserva de vagas para parentes de militares. Isso vai acontecer também com as escolas cívico-militares, não o investimento em infraestrutura, é claro, mas a reserva de vagas, e está tendo inúmeras denúncias de cobranças de reserva de vagas para os filhos de militares numa proporção imensa. No Rio de Janeiro, em 2019, 90% das vagas foram reservadas, em Porto Alegre, 70%, e cobranças de uniforme, cobranças de mensalidade até acontecem em algumas escolas, inclusive com ações do Ministério Público questionando isso. Nas cívico-militares isso foi proibido, mas nas militares o Supremo Tribunal Federal autorizou, porque diz que elas têm um funcionamento diferenciado, justamente porque não são regulamentadas pela LDB. E tem essas que já estão em funcionamento, as cívico-militares, elas têm tido inúmeras denúncias de humilhações, injúria racial, abusos morais, abusos sexuais, violência física, a depoimento de PMs falando numa cultura de medo, o próprio PM reconhecendo isso, depoimentos que eles dão em off, né? O Erasto Fortes, no seu texto Escola Cívico-Militares, traz esses depoimentos. Em Goiás, houve o caso de suspeita de alunas envolvidas com tráfico de drogas, como sempre suspeita, né? Nada confirmado, elas foram revistadas todas nuas pelos militares, né? Então, tem abusos absurdos no Amazonas, agressão de professores, e eles trabalham com o conceito de ordem unida, voltado para a obediência, para a uniformização, para uma superdisciplina. Eu vou até citar, de tão absurdo que é o manual do aluno dessas escolas, né? Nós temos aqui o manual, abrindo aspas, o manual considera como conceito básico de ordem unida, que é imposto nessas escolas, uma disposição individual e consciente, altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos de uniformidade, sincronização e garbo militar. Dentre seus objetivos, destacam-se desenvolver o sentimento de coesão e reflexos de obediência, bem como constituir uma verdadeira escola de disciplina, visando proporcionar uma apresentação em público enérgica e marcial, né? E reproduzindo também o manual do aluno do Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal, ele tem instrumentos pormenorizados sobre como o estudante deve se comportar em relação ao uso dos uniformes, cortes de cabelo, barba e bigode, acessórios, além de estipular execução conjunta de movimentos denominados na linguagem militar de comandos. Dentre eles, destaca-se a continência pelo preciosismo dos movimentos obrigatórios nas circunstâncias em que ela é exigida, e depois tem toda uma descrição de como deve ser a continência. Quer dizer, é um adestramento e uma transformação desses alunos, não mais em sujeitos, mas em objetos, né? Eles são tratados, na verdade, como se devessem perder a sua capacidade de ação política. Eu não reparei qual é o meu tempo. Regis, você marcou? Acho que eu já devo estar chegando ao fim, né? Mas, enfim, o que eu... São 40 minutos já de fala. Como? Você está com 40 minutos. Desculpa, então eu vou concluir. Desculpa, você não me avisou.
pensei que fosse menos. Mandei um WhatsApp. É que eu tô prestando atenção aqui, eu não vi, desculpa, tá? Tá, gente, então, desculpa eu ter me alongado, eu só quero dizer que essas escolas não trazem nenhum benefício nem melhoria da qualidade, que elas reforçam a desigualdade, na medida em que elas acabam recebendo só os filhos de militares, as demais escolas recebem todos os segmentos sociais que nós temos, e essas escolas, na verdade, vão formar pessoas dóceis para o mercado de trabalho, que vão ter a sua capacidade de ação política reduzida. Desculpa ter me alongado, eu não percebi o tempo, tá? Eu passo a palavra para a Sandra, que vai trazer outras questões importantes para se pensar nos desafios que temos que enfrentar hoje. Sandra. Então, pode entrar direto, né, Regis? Vai lá, Sandra. Vamos direto pelo tempo. Vou tentar te avisar por aqui ou pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Primeiro, assim, boa tarde a todo mundo. A fala da professora Ângela é sempre importante, porque a professora Ângela traz, assim, uma visão histórica, né, sobre a educação do Brasil, que é fundamental, né? Assim, uma visão que vai lá da década de 20, passa por 30, passa por 50, e ela vai de uma forma com tanta propriedade que realmente a gente fica... É impressionante, é uma aula, né? Realmente, parabéns, professora. E depois, assim, depois de falar de tudo, de falar de 50, de 60, de 64, de depois, do governo Fernando Henrique, de Temer, de Lula, né? Ela ainda chega nas escolas cívicas militares, ou seja, é uma aula fantástica. Então, os 40 minutos está valendo. Então, vamos lá. Então, um prazer estar com vocês. Então, nós vamos tratar, assim, sobre o tema da educação domiciliar, também chamada homeschooling, né? Eu vou usar os dois nomes, a partir principalmente da visão de seus defensores e algumas opiniões dos seus opositores. Só falando para vocês, assim, tratar desse tema, para mim, foi uma coisa, assim, muito difícil, porque eu sempre estudei no mestrado, no doutorado, me lembro muito do Galdês falando, não, você tem que entender o que os opositores falam. E a gente tem que saber o que os opositores falam. Eu acabei comprando 2 livros, foram baratos, né? Homeschooling no Brasil, Fatos, Dados e Mitos, né? E comprei a opção pelo homeschooling, via fácil para entender por que a educação domiciliar se tornou uma necessidade urgente em nossa época. É óbvio que isso não vai entrar na minha estante, depois eu vou queimar esses porque isso depois eu trazer. Mas isso é uma brincadeira. Vou falar também um pouquinho sobre uma live que eu ouvi, né, porque a professora até Ângela também falou, do CEP, né, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, com 2 professores, o Lamose, uma professora Lima, que também é bem interessante sobre educação domiciliar. E, finalizando, eu vou entrar um pouquinho em Gramsci, no seu caderno 12, que é sempre um caderno difícil, né? Estudar Gramsci é sempre difícil. Mas nós temos aqui o livro, que também eu recomendo a todos os estudantes de pedagogia, de mestrado e doutorado, que é do nosso querido Semeraro, né? Que é Intelectuais, Educação e Escola, um estudo do caderno 12 de Antônio Gramsci. Ele disseca um pouco esse caderno 12, que é um caderno assim, difícil, mas extremamente necessário. Tem também, eu estou aqui também com uma cartilha do governo, tem uma cartilha do governo que eu vou falar um pouco, bem pouquinho, sobre a cartilha do governo federal de 2021, em direito humano, tanto dos pais quanto do filho, falando sobre educação domiciliar. Então, o governo perde ainda um trabalho enorme, gasta muito papel para falar sobre fazer cartilha para isso. Quer dizer, é uma questão o Ministério da Educação
o ministro da Educação atual e o anterior também divulgavam, né? E se tiver um tempo, depois dos debates, a gente pode falar um pouquinho sobre algumas questões de jornais, sobre a pandemia, né? O que isso afetou as crianças, os adolescentes, a questão das merendas, a questão evangélica, né? Dentro do MEC, né? Dentro da educação, e a questão da ideologia do gênero. Mas vamos lá começar a minha apresentação. Bom, a educação domiciliar tem sido objeto de muitos debates no Brasil, não só pela existência da questão na Justiça, mas também pela tramitação no Congresso Nacional de vários projetos de leis que a legalizariam. O entendimento vigente, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Conselho Nacional de Educação, é que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, Lei 9.394, de 1996, estabelece que o ensino é obrigatório e necessariamente deve ocorrer na história. Então, isso aqui está vigente até hoje. A fundamentação da educação domiciliar é originária de uma vasta gama de posições anti-estadistas, que passam por anarquistas, liberais individualistas e posições religiosas fundamentalistas, entre outras. Uma das correntes teóricas também dá suporte a essa visão de educação é o neoliberalismo, ou seja, é uma pauta extremamente conservadora. O ponto crucial de sua fundamentação é a rejeição da compulsoriedade da educação escolar. Portanto, os defensores do homeschooling são contra o Estado, que monopoliza, na visão deles, a direção da educação escolar, obrigando os cidadãos a segui-la. Citando questões teóricas sobre ensino livre, muito semelhantes às formuladas pelos liberais lá no século XIX. Os defensores do homeschooling, ou educação domiciliar, costumam destacar em suas posições a Constituição Federal de 1988, que traz logo nos seus primeiros artigos a função da educação como um direito social. O artigo 227 dá o contorno de como se efetivará esse direito. Abre aspas. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Baseado nisso, a partir dessa visão completamente distorcida, para os defensores da educação domiciliar, fica evidente que essas questões devem ser resolvidas no plano local mais imediato. Ou seja, a responsabilidade da educação dos filhos deve ser primeiro da família, porque está lá no artigo, né? Da família, é completamente distorcida. Seus defensores dizem ainda não querer estabelecer uma dicotomia, eles dizem, né, entre família e escola, mas eles fazem a dicotomia, mas justamente o contrário, para atender ao superior interesse da criança e respeitar a liberdade dos pais na educação de seus filhos, é que surge a ideia da educação domiciliar. E eles dizem que assim é um direito humano. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que o ensino domiciliar não é inconstitucional. E foi até gerou um certo debate dentro da... muita gente achava que o STF deveria dizer sim que ele era inconstitucional, mas ele disse que não era. Mas também disse que não existe direito a tal modalidade no Brasil, enquanto não houver uma lei que a regulamente. Ao julgar o homeschooling em 2018, o Supremo Tribunal Federal considerou incompatíveis com a Constituição brasileira. No acórdão, publicado em março de 2019,
referente ao julgamento sobre a modalidade, é destacado como obrigatória a solidariedade entre a família e o Estado na educação das crianças, adolescentes e jovens, o que envolve a supervisão, avaliação e fiscalização pelo poder público. Nas redes sociais, costumam aparecer comentários contrários ao ensino domiciliar, destacando que não é uma prioridade para o país. Os que são contrários ao homeschooling citam que o governo, o Congresso, a sociedade e até as famílias devem se preocupar primeiro com, eu também concordo, melhores salários para os professores, distribuição de recursos federais, de mais segurança nas escolas, de capacitação mais eficaz para o corpo docente, de metodologias mais inovadoras, entre outras coisas importantes para a educação. Nos debates sobre ensino domiciliar, há uma parcela dos que se opõe à legalização, que merecem receber mais atenção por parte dos defensores dessa modalidade. Essas pessoas, normalmente, são vinculadas a ações sociais em comunidades carentes e, ao ouvirem falar de crianças que não vão à escola diariamente, só conseguem pensar no pior. Ou seja, na questão da violência, né, das crianças que existe. A gente vai ver aqui mais na frente. Tais críticos, segundo os defensores, cujo espírito de caridade é admirável, estão certos ao apontar que a escola tradicional, apesar de seus defeitos, segundo eles, continua sendo uma instituição indispensável para muitas crianças que vivem em permanente estado de vulnerabilidade social. Em muitas comunidades brasileiras, como a gente sabe, crianças convivem com pais, parentes e vizinhos que lhes fazem mais mal do que bem. Estamos falando sobre consumo de drogas, falta de condições mínimas de higiene, violência doméstica, exposição de sexo explícito e todo tipo de abuso. Em julho de 2019, o Poder Executivo, por meio do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, apresentou um requerimento de urgência para um projeto de lei sobre homeschooling. É uma proposta de regulamentação do ensino domiciliar desenvolvida pelo governo Bolsonaro e enviada ao Congresso Nacional em 2019. Como destaca, passando um pouquinho, porque eu não quis assim, passar por são muitos projetos de lei, né, que existiram desde 2008, há 26 anos que tem projeto de lei. Então, a gente tem projeto de lei 2012, 2015, 2018, 2019, e aí, quando a gente vai ver os projetos de lei que estão passando pelo Congresso Nacional, aí você vê um projeto de lei de 2015 do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Aí, o de 2018, do DEM, deputado Alan Rick. Aí, deputado pastor Eurico, da Pátria de Pernambuco. Deputado, tudo... você vai ver que é muita gente ligada à igreja evangélica e muito pessoal de direita, né? Então, os defensores destacam que é um volume de propostas de relevância que o tema ganhou neste período de pandemia. Para eles, este é o momento mais propício para a aprovação da homeschooling. Então, eles começaram a pensar e a falar que, como teve a pandemia e as crianças começaram a ficar em casa, né, e os pais começaram a trabalhar, ensinar as crianças, mas não era homeschooling, porque é outra coisa. Mas eles começaram a dizer, esse é o período bom para a gente aprovar, né, a homeschooling, porque aí os pais podem ver que podem educar os filhos. Então, é uma questão muito... que a gente tem que ficar muito atenta, sabe, nessa questão. Então... e aí eles vão, a seguir, os defensores da educação domiciliar, vão destacar alguns gênios do mundo e da história que foram educados em casa. Mas
é importante ressaltar que os exemplos são todos do século XIX, né? Onde ainda não... quando a escola não era institucionalizada, né? E não tinha alcance universal. E essa é a principal crítica. Então, assim, Albert Einstein foi educado em casa, frequentou a escola, né? Os pais tiraram o sistema convencional. Bertrand Russell, foi educado pelo avô, por tutores. Então, assim, completamente... Carlos Gomes foi educado, né? Assim, então, mas os exemplos, mas assim, é importante a gente não deixar de dar os exemplos, né? Porque os exemplos, eles existem, né? Aqui na cartilha, eles colocam outros também. Antônio Pereira Rebouças, que viveu em século XVIII, advogado, deputado. Carlos Gomes, compositor, né? Só para citar alguns brasileiros. Barão de Mauá. Então, assim, os exemplos... Não, mas assim, a gente ri, mas para rir um pouquinho, mas assim, é porque eles vão pegar essas coisas mesmo, né? Para a gente ver como é que eles são. Bom, continuando. Os defensores da educação domiciliar destacam também, aí vem uma questão assim, completamente crítica à educação pública escolar, né? Que é um absurdo. Eles destacam. Então, abre aspas, uma educação adequada é aquela que propicia o máximo desenvolvimento possível da inteligência, a qual poderá ordenar as ações humanas da maneira mais apropriada em cada situação concreta. Fecha aspas. Então, para eles, isso não é possível na escola. Assim, mas para vocês verem o absurdo, eu vou falar que para ler isso tudo foi difícil para mim. Ainda, segundo eles, a educação escolar tem como meta o desenvolvimento de dimensões mais baixas, ou seja, a educação escolar é subhumana, que tenta reproduzir um cidadão modelo com determinadas posturas e concepções sobre a realidade. Ou seja, é uma visão muito retrógrada e muito perigosa. Eu acho que, assim, além da gente assim, rir e para não chorar, mas é perigosa. Ainda para seus defensores, a educação pode ocorrer em qualquer lugar. Eles estão lá, basta ter alguém ensinando e outro aprendendo. O que eu discordo, né? Então, segundo ele, pode ser nas ruas, numa praça pública, ou até mesmo numa escola. A educação pode ser. Então, assim, isso é que eles defendem. Outra justificativa contra a escola é a intolerância e a manipulação no interior da mesma. Isso aí tem a ver muito com o que a Ângela estava falando anteriormente. Para os seus defensores, né, da escola domiciliar, é uma violência pedagógica e ela é difundida por professores militantes, nós somos todos militantes, que suscitou uma reação da sociedade civil, pequena parcela, diga-se de passagem, surgindo então o movimento Escola Sem Partido, que realmente é um cerceamento do nosso desenvolver dentro da escola e que isso é muito perigoso. Algumas cenas de intimidação e cerceamento à liberdade de expressão. Outro tipo de violência também ressaltada pelos defensores da educação domiciliar é para eles ainda mais grave, pois trata-se de ir contra a identidade dos alunos, praticada dentro das escolas. Ele denomina de militante da ideologia de gênero. Aí vem a questão, de novo, da ideologia de gênero, que a Ângela também falou, ressaltou. Seu objetivo é, abre aspas, promover uma transformação comportamental desde as mais tenra idade, com objetivo, fecha aspas, com o objetivo de dissolver a distinção entre homem e mulher, tanto na prática sexual ou nos papéis sociais. O objetivo principal seria impedir os valores familiares. Então, vocês vejam como é uma pauta extremamente conservadora e extremamente perigosa. Como é que ela entra, né? E ela vai entrando ali, né? E esses projetos de leis, eles estão crescendo. Ele fala um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular
BNCC, né, que foi feita no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, que define os conteúdos de cada ano, obrigatórios para todos os tipos de escolas, segundo eles, difundindo pressupostos da filosofia marxistas, que eles acham que todo mundo aqui todo mundo é marxista, das ideologias identitárias, do ambientalismo e da consolidação de habilidades e competências mínimas para atuação no mercado de trabalho. Para eles, a Base Nacional Comum Curricular é mais uma iniciativa para sufocar a realização de uma educação independente, como a educação domiciliar. Sufocar, quer dizer, vai sufocar a educação domiciliar. Segundo o projeto de lei, isso é muito sério, enviado pelo governo Bolsonaro ao Congresso, que vincula a opção pelo homeschooling, a elaboração de um plano pedagógico enviado diretamente ao MEC em Brasília. Ou seja, na minha visão, eles não querem ficar submetidos à Base Nacional Comum Curricular. Então, isso é um projeto de lei que o Bolsonaro enviou diretamente ao MEC. E é muito perigoso isso, né? Porque isso pode ser aprovado, né? Não sei, vamos ver. E chegam a afirmar, abre aspas, quem conhece o sistema educacional sabe a ocupação de espaços pelos marxistas nas posições estratégicas. Somos todos marxistas estratégicos. É uma realidade consumada, de tal forma que os indiferentes ou os opositores, mesmo quando em maior número, raramente pode fazer-se ouvir. Para os defensores do homeschooling, atribuir uma responsabilidade educativa ao Estado, né? Então, a obrigação do Estado da educação para as crianças e os jovens, os adolescentes, abre aspas, significa substituir um laço profundo, orgânico, fecha aspas, e que vai ser exercido por um estranho, né? Um estranho no Estado, dentro de um aparato burocrático. Para eles, esse tipo de educação pode existir, mas nada justifica a sua primazia sobre a educação domiciliar. É muito difícil isso que eu estou falando, porque parece que eu estou defendendo, né? Mas, assim, na realidade, é porque é o que eles pensam, né? Por isso é que eu trouxe isso de uma forma muito contundente, sabe? Assim, é o que eles pensam, né? Continuando. Por exemplo, se um pai retira o filho da escola, a autoridade escolar deve comunicar o fato às autoridades, necessariamente. Mesmo uma criança que nunca foi matriculada pode ser identificada pelo radar da evasão, segundo um programa da ONU, ou por denúncia de parentes e vizinhos que acreditam estar protegendo a criança. Então, o pai é obrigado, né, a matricular a criança tem que ir para a escola. Vale lembrar que o artigo 208 da Constituição Federal, no 3º parágrafo, obriga o poder público a recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Essa obrigação é reiterada no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Código Penal, por sua vez, considera crime de abandono intelectual deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar, com pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Não criminaliza, contudo, a instrução em casa, mas apenas o não provimento à instrução. Uma vez tomada a decisão, é preciso considerar a realidade da família que pretende iniciar a educação domiciliar. Normalmente, um dos pais deve estar disposto a ficar em casa, pelo menos durante meio período. Ou seja, ou o pai ou a mãe vai só trabalhar, vai educar o filho. E a casa deve estar preparada para os estudos, com espaço adequado, boa iluminação, sem muitas distrações. Gente, onde nós estamos vivendo, que país é esse, né?
A rotina familiar precisa incluir tempo, espaço e condições para o estudo diário. Essas condições são para as famílias de classe média e alta, e olhe lá, né? E aí, para terminar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o assunto, né, dos defensores, aí só para terminar com que eles continuam. É a mãe que geralmente conduz as atividades no homeschooling. Em relação à média da população, ela costuma ser mais bem educada, mais propensa à prática religiosa, viu, meninas? Não, é para fazer isso mesmo, professor Regis. E com um matrimônio mais estável. Para muitas mães, a adesão ao homeschooling é como o cumprimento de um mandamento, uma forma de colocar-se a serviço dos filhos, em que elas deixam emprego, independência financeira, inclusive do ponto de vista legal. É uma visão completamente retrógrada, na minha opinião, e fora da realidade brasileira e ligada principalmente à religião, apesar de seus defensores dizerem que não. Essa foi a questão assim, que me deixou mais nervosa ao ler sobre o homeschooling. Agora vamos aos críticos mais interessantes e que eu fiquei mais calma um pouquinho depois sobre isso. Então, foi essa live da TV CEP, né, que é o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, que foi uma live, o que é homeschooling, qual é a crítica, e foi a doutora Fátima Lima e o doutor Rodrigo Lamoze. Então, ela diz assim, a professora doutora Fátima Lima começa falando como esse assunto entra na agenda governamental educacional, né? Ela, segundo essa professora Fátima Lima, ela entra através de 3 janelas de oportunidade: opinião pública, forças militares, forças políticas e mudança de governo. Além disso tudo, contribui também para difundir uma política discursiva conservadora, que difunde o pensamento neoliberal e apoia as privatizações e contra a escola pública. Exemplos importantes dos apoiadores da educação domiciliar, a escola sem partido e a escola militar, que a professora Ângela mostrou tão bem. Por outro lado, os professores das escolas públicas são acusados de desqualificados e comunistas. Com a vitória de Bolsonaro em 2018, há um crescimento de projetos de lei. Ela cita, por exemplo, que nos estados de Pernambuco, Paraná e Brasília foram aprovados PLs sobre a educação domiciliar. Após essas aprovações, abrem-se espaços para transferência, isso é muito grave, de recursos públicos. Então, logo, instituições, organizações do terceiro setor, entre outros, com o intuito de viabilizar a liberdade de escolhas dessas famílias. Então, em vez de se a mãe ou o pai não puderem educar as crianças, você pode botar algum tutor ou contratar alguma pessoa para fazer essa educação. No entanto, Lima destaca que para que isso aconteça é necessário mudar, né? Para que haja essa mudança, a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil. Logo, será necessário transformar e modificar emendas nas leis, pois a história da educação brasileira não prevê educação domiciliar. A educação brasileira é laica, como já falou a professora Ângela, ela é plural, com liberdade de pensamento e expressão, e o Estado assegurando a educação para as famílias brasileiras. De novo, voltando um pouquinho no nosso cenário atual, é de ultraliberalismo e de um fundamentalismo religioso. Logo, as ideias que imperam é que a escola ela é impregnada de um comunismo. Processos que são confrontados, né, por essa visão. A escola é um lugar onde os estudantes são confrontados com diferentes ideias. Então, a escola é um lugar muito criativo, né? Com experiência de
socialização plurais, diversas e com culturas diferentes. Isso é que faz a escola ficar viva, né? Na visão até de Gramsci, né? Onde as aprendizagens são feitas a partir de diferentes currículos. Logo, essa riqueza de culturas faz com que esses alunos se tornem um sujeito mais pleno e dialógico. O CONANDA, né, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1991, é um órgão colegiado, permanente, de caráter deliberativo e composição paritária previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O CONANDA tem um Disque 100 contra qualquer forma de violência contra as crianças e os adolescentes, incluindo a violência sexual. Segundo a professora Lima, os registros indicam que em 2019, 49% dessa violência acontece dentro de casa. E aí depois, se a gente tiver um tempo, tem algumas questões aqui dentro dos jornais que realmente o fato da gente ter, as crianças ter ficado em casa, a violência aumentou muito. Então, isso é muito sério, né? E muito triste. Bom, o segundo palestrante... Quanto tempo eu ainda tenho, professor? Estou aqui. Eu quero chegar em Gramsci. 20... Hã? Está com 30, mas a gente tem, claro, uma tolerância, né? Fez 30 minutos agora. Já estou com 30, tá. Vou tentar ser mais rápida, mas eu quero chegar em Gramsci, rapidinho. Claro, eu também quero ouvir o Gramsci. Em defesa da igualdade, você também pode ter 40. Isso, não. Pode tranquila. Tá. Então, em defesa da igualdade, você também pode ter 40. Não, vou aqui, tentar aqui. O segundo palestrante é o querido professor Rodrigo Lamosa, né, que coordena o Laboratório de Investigação de Estado, Poder e Educação, o LIEP. Sobre a educação domiciliar, ele ressalta que é uma ação de privatização ampliada da educação, extremamente contundente, segundo seus estudos e pesquisa. É importante destacar que o homeschooling tem arrebanhado no Brasil uma ultradireita conservadora e um conjunto de intelectuais que vão da extrema-direita fascista e autores de centro-direita, todos ligados na bandeira ideológica da escola sem partido. A tese fundamental dessa corrente ultraconservadora é que todos têm direito à defesa da propriedade privada, dos bens materiais, mas também das famílias. Daí emerge o lema, segundo ele, abre aspas, meus filhos, minhas regras. Partindo do pressuposto da ideologia da escola sem partido, eles apregoam que as crianças são doutrinadas por comunistas, incendiadas por ideologias de gênero. Segundo dados de 2019, mais de 17 mil famílias educaram as crianças e jovens na educação domiciliar. Segundo a Associação de Educação Domiciliar, houve um crescimento de 2.000% no número de famílias que aderiram à educação familiar durante o governo Bolsonaro. No parlamento existe hoje um conjunto de iniciativas, como, por exemplo, 2 projetos de lei no Senado, que prevêem alteração na lei de diretriz. Isso é muito, muito sério. 2 leis, 2 projetos de lei no Senado, de 2017 e 2018, que prevêem alteração na lei de diretriz e bases da educação, e que modifica a questão das crianças e dos adolescentes. Ambos os projetos são do senador Fernando Bezerra. Na Câmara dos Deputados existe um monte de projetos de lei, todos eu não vou ler aqui, porque é muito grande, da bancada evangélica. Todos da bancada evangélica, isso já diz tudo, né? Como ele fala, a gente já sabe a quem eles beneficiam. Logo, a bancada evangélica, na Câmara dos Deputados ou no Senado, é que tem mais beneficiado dessa bandeira de defesa domiciliar, da educação domiciliar. O ápice da mobilização do governo, né, a favor da educação domiciliar foi em 27 de março de 2019, com a formação da, abre aspas, Frente Parlamentar de Defesa do Homeschooling,
lançada no dia em que o governo federal comemorava os 100 dias de governo. Segundo Lamosa, a situação é gravíssima. Nesse dia, né, desse lançamento dessa frente parlamentar, essa formação da frente parlamentar, foi lançado um projeto de lei assinado pelo governo, pela ministra Damares. Vocês sabem não preciso falar quem ela é, né? É pastora da Igreja Batista, ministra da Educação, pelo então, era o ex-ministro Waltraib, e nessa frente existem deputados também de direita e de esquerda, tanto que a Tabata Amaral, uma defensora do direito à educação, está nessa frente parlamentar, só para a gente saber. A frente é formada, então, por diferentes partidos que vão da extrema-direita até a esquerda. Este projeto de lei confere ao Estado fazer o cadastro e a certificação anual dos estudantes da educação domiciliar. Não tem previsão de qualquer acompanhamento, obrigatoriedade curricular. Permite a contratação de tutores, isso aí é complicado. Pessoas de fundações, institutos, igrejas ou empresas por parte das famílias ou dos responsáveis. Então, esse projeto de lei é um projeto que a gente tem que ficar atento, né? O novo projeto altera tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, passando a caber aos pais a responsabilidades legais durante o processo de ensino e aprendizagem, monitorar de forma permanente o desenvolvimento estudante. Então, isso é uma transferência do poder, né, do Estado para o privado, né? Propõe também que essas crianças sejam educadas sem qualquer mediação da escola pública e que, segundo o Lamosa, né, ele termina assim, pulando aqui umas partes, ele diz que a gente está... Ele usa uma palavra que eu acho muito interessante, aliás, que eu acho muito interessante. A gente está diante de uma pororoca de projetos liberais e ultraconservadores. E aí ele também usa outra palavra que eu vou me permitir aqui, repetir o que ele falou, é uma relação pornográfica entre o grande capital e os setores mais reacionários da pequena burguesia fascista. Ele finaliza sua fala dizendo que nós precisamos urgentemente reunirmos forças para reivindicarmos o direito à educação e aos profissionais de educação. E aí eu chego em Gramsci rapidinho, tá? Eu já estou aqui até nervosa, já está suando já. Mas tem um tempinho para chegar em Gramsci, professor? Fique tranquila, sem problema nenhum. Estou tranquila, não. Mas eu vou rapidinho aqui em Gramsci. Estou tranquila, não. Eu vou ficando nervosa, mas tudo bem, já bebi uma água. Vamos lá. Bom, o livro realmente, eu acho que os alunos e todo mundo tinha que ler, que é um livro Intelectuais, Educação e Escola, um estudo do Caderno 12, de Antônio Gramsci, feito pelo nosso querido Giovanni Semerari, que eu tive a honra de ser aluna dele, e o prefácio é da nossa querida Virgínia Fontes, né? E ela começa falando, abre aspas, compreender a função social dos intelectuais é fundamental para a luta popular, para que suas organizações autônomas ousem construir a conexão entre o pensar e sentir, uma vez que ambos são condições para uma praxe coerente. Então, começamos com o prefácio da grande Virgínia. E vou falar um pouquinho, é óbvio que o caderno, o livro é enorme, eu não vou ter tempo, mas eu acho que vale a pena assim, falar algumas coisas aqui que eu destaquei. A composição e a estrutura do caderno 12. Gramsci escreve no caderno 12 3 notas que tratam da complexa estratégia-função dos intelectuais na sociedade e dos critérios para delinear uma nova concepção de escola e educação. Na primeira nota, o extenso parágrafo é crucial na estrutura do caderno 12, que se abre com a afirmação impactante, abre aspas, todos os homens são intelectuais, fecha aspas. Trata da expansão da intelectualidade no mundo moderno, por meio da difusão da escola, responsável pela democratização da cultura e das técnicas mais avançadas e pela formação dos diversos tipos de intelectuais, base estratégica para a consolidação do Estado e caminho aberto para as classes subalternas poder construir uma nação
com uma nova civilização. Na segunda nota, eu tirei aqui uma questão. Valorização do princípio educativo que vigorava nas escolas primárias, baseados no trabalho como atividade teórico-prática, capaz de conectar a ordem natural com a ordem legal, o mundo das coisas com o dos homens, assimilado por convicção, não por imposição. E na terceira nota, não se pode, abre aspas, não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. O problema da criação de uma nova camada de intelectuais consiste, portanto, em elaborar criticamente a atividade intelectual que existe em cada um, com um determinado grau de desenvolvimento, como elemento de uma atividade prática geral que inova perpetualmente o mundo físico e social, para tornar-se o fundamento de uma nova integral concepção de mundo. Ou seja, isso me deu assim um respiro. A trama dos assuntos organicamente articulados nas três notas. Assim, mesmo reconhecendo o caráter provisório do material coletado nas suas notas e com todas as perplexidades e cautelas, Gramsci opta por estruturar o caderno 12 com a metodologia derivada da filosofia da praxis, segundo critérios histórico-políticos e se concentrando nos pontos básicos de uma teoria geral sobre um novo tipo de intelectual, a concepção de escola unitária e de educação integral, de modo que, percorrendo as três notas, percebe a construção de uma trama unitária de assuntos organicamente interligados e progressivamente construídos. Em síntese, Gramsci propõe uma escola moderna, integral, isso eu achei muito importante, na qual se aprende a ciência mais avançada, juntamente com a formação humanista. Uma escola pública, a cargo do Estado e do envolvimento de gerações adultas. Uma escola democrática, com relações interativas entre os estudantes e entre mestre e aluno. Uma escola socializadora, pela partilha do estudo coletivo e a conexão com a realidade social, mas também uma escola de disciplina e conteúdos, adquiridos com métodos didáticos e um sistema de trabalho protagonizados por todos. No caderno 12, coerentemente, ao combater toda educação dualista, excludente e mecânica, sustenta que todos são intelectuais e que a escola, responsabilidade de um Estado efetivamente democrático, deve preparar cada cidadão não para ser conformado no sistema vigente, mas para dirigir, entre aspas, coletivamente a própria sociedade. Os elementos inovadores que configuram o intelectual orgânico preparam um terreno para Gramsci desenvolver a concepção de escola unitária. A educação é abordada por Gramsci de forma integral, em conexão dialética com a natureza, o mundo do trabalho, a história, a cultura, a política, a concepção integral de Estado e os complexos entrelaçados problemas da sociedade nacional e internacional. E aí, gente, finalizando, realmente, estou assim, emocionada, Gramsci desvela que da mesma forma, por trás de toda a proposta pedagógica, há uma determinada concepção de mundo e um projeto político também. Também o liberalismo e a filosofia idealista, apresentados como concepções livres, jamais ideológicas, desempenhavam uma função clara na sociedade. Então, assim, para a gente entender também esses projetos políticos também que ele viveu, né, do liberalismo. A utopia revolucionária de Gramsci. Aí, terminando, realmente. Por isso, ao contrário das práticas educativas que querem manter os simples na filosofia primitiva do senso comum, a escola unitária que universaliza a formação de dirigentes, preconizada por Gramsci, recusa tutelas e toda sorte de subordinação, neutraliza os mecanismos que geram seguidores de mitos messiânicos. Vocês conhecem esse nome? Mitos messiânicos? Rebanho de pastores. Vocês conhecem isso? Executivo de uma engrenagem piramidal. E robôs de senhores das mentiras e das guerras. Gente, eu fico arrepiada. Parece que a gente... Não é impressionante isso?
E agora, realmente, para terminar, Regis, desculpa, agora realmente, aí abre aspas total. Ângela, ainda bem que você ri, né, Ângela? Porque eu estou quase chorando aqui. Então, agora eu vou abrir aspas, porque isso é a fala do nosso grande, que é sobre o Brasil. Abre aspas, o grandioso e fascinante projeto contido no Caderno 12 torna-se ainda mais necessário como referência fecunda para o Brasil, refém de um capitalismo selvagem e mergulhado em uma crise sem precedente, administrado por um neofascismo brutal e grotesco que golpeia e devasta perigosamente o tecido inteiro do país. O trágico governo de Bolsonaro não é um ponto fora da curva, um episódio ocidental, mas a expressão de uma parte considerável de um país estruturado pelo colonialismo, a escravidão e o racismo, dominado pela depredação e as brutalidades das oligarquias, manipulado pela mídia, assambarcado pelos amplos setores reacionários do judiciário articulados com as forças armadas para deflagrar golpes ao longo da história. A desenvoltura desses autores, que se fortaleceram na onda da crise profunda que toma conta do mundo e do país, vem criando um coquetel letal de neoliberalismo financeiro selvagem, leis, fake news, corrosões das relações sociais, fundamentalismo religioso, Estado policial e miliciano, que desintegram o tecido social e assediam as trincheiras e fortalezas das organizações da nossa sociedade civil, das escolas, das universidades públicas e dos movimentos populares. Um quadro tão funesto, no feroz embate geopolítico, que as grandes potências travam um tabuleiro mundial, abre um flanco para a interferência de forças externas que levam o Brasil a ocupar a condição de colônia agrícola, exportadora de commodities, mercadorias baratas, e abdicar de uma soberania e a minar os projetos de desenvolvimento. E aí o último parágrafo em homenagem à professora Ângela. Contra os indiferentes, ainda continuando aqui em aspas, abúlicos, omissos, robotizados e cúmplices, a formação de dirigentes, delineada por Gramsci, se conecta profundamente com o pensamento de Paulo Freire, para o qual, abre aspas, a educação é uma forma de intervenção no mundo, pois é impossível negar seja a natureza política do processo educativo, seja o caráter educativo do ato político. Freire, 1996. Portanto, diante do crucial tempo histórico que vivemos, não é suficiente resistir e se defender. É preciso ter audácia e organização para realizar, estou emocionada, a grande política de novos estados e de uma nova civilização. Fiquei emocionada. Acabei. Isso, Sandra, parabéns pela fala. Muito. É isso. E a emoção, eu acho que é importantíssima também, né, ao tratar de um tema tão candente, né, e tão grave para a nossa educação. Parabéns pela fala. Queria parabenizar a Ângela também, que passou, e queria passar a palavra novamente à Ângela, tá? Porque ela tem uma citação do grande Bertolt Brecht, que eu acho que encaixa bem nesse debate que a gente está fazendo aqui sobre os desafios para a educação pública e democrática. Mais uma vez, parabéns, Sandra. Acho que a sua emoção é algo muito bonito da gente ver, né, que mostra alguém muito comprometido, né, uma intelectual muito comprometida com a educação pública. Isso é muito bonito de se ver. Ângela? Obrigada. Parabéns, Sandra. Adorei sua fala, tá? Muito consistente, fundamentada, e que diz muito a nós, que, já que, como eles gostam de falar, que somos marxistas. Aliás, lembrando que a educação nunca é neutra, né? Esses grupos todos, eles têm os seus think tanks, difundem suas ideias, e nós nunca invadimos as manifestações deles, nem lives, nem aulas, nem rasgamos livros, né? Então, eu acho importante destacar essas coisas, e trouxe uma contribuição muito grande a sua fala. Já te disse isso, acho que você deve escrever um artigo e publicar, né? E o que eu quero falar é muito simples, é só um recado diante da gente ter a consciência de tudo isso que está acontecendo,
que nós, que temos um projeto político que se contrapõe a isso que está aí, não podemos cruzar os braços. Esse recado é para todos os educadores e militantes e até para aqueles que estão tomando pé da situação ou que não tenham tanto envolvimento. Eu leio aqui um texto do Brecht, né? Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo, né? Esse é o destino que fica para quem se omite. Eu terminei a live do ano passado com Odeio os Indiferentes, agora eu completo, né? Com o texto do Gramsci, do Odeio os Indiferentes, agora eu completo com o Brecht, tá? Mas foi muito bom, apesar do que nos aconteceu, a live fica gravada, né? E com o recado que o que a gente tem a dizer é muito mais substantivo, não é isso que vai nos inibir, e todas essas discussões vão ficar disponíveis no YouTube do MEDAT. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, o apoio de vocês nesse último evento, já fechando o ano, né? Então, muito obrigada por tudo aqui e um grande abraço para todos vocês. Sânia quer falar? Sânia, por favor, nos brinde aí com a sua questão. Não, minha questão. Primeiro, parabéns, professora Ângela, parabéns, Sandra. Acho que vocês trazem uma temática muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo, mas a minha contribuição não é em forma de pergunta, é só para a gente deixar mesmo como uma indagação, reflexão, para que a gente possa pensar um pouco juntos. Ouvindo tanta fala de Ângela e de Sandra, e tinha hora que eu colocava algumas coisas no chat, a gente tem que se segurar, porque senão o chat vira, mas é uma forma que a gente, no momento, fisicamente não é possível, então, já que o chat permite isso, eu acho que Sandra caiu. Caiu sim. Mas tá. Pode prosseguir. O que eu estava pensando, e é a conjunção da fala de vocês, que essa formação que o homeschooling pretende, acho que é interessante a gente pensar quem vão ser esses estudantes, porque homeschooling não é para qualquer classe social, não é. Que tipo de formação terão, porque uma vez que a gente traz para dentro da casa um tipo de educação, a gente está abrindo mão de uma formação institucionalizada pela escola, com todos os seus problemas, equívocos, contradições, de uma forma que rouba, eu vou usar essa expressão, esses estudantes que ainda não têm uma consciência por ter uma dependência dos pais, porque eles não têm opção, os pais que vão escolher vão colocar eles para estudar em casa. De todo o conhecimento produzido pela humanidade, que foi sistematizado e concentrado na instituição que hoje a gente denomina escola, não vão ter acesso. Porque, igual a Ângela disse, a questão não é o conteúdo, a questão é a gente indagar esses conteúdos. E no homeschooling não terá acesso. Aí uma provocação. Eu fico pensando nos estudantes hoje dos IFES, que é a classe média, muitos que passam, se alguns pais quiserem com que eles façam homeschooling, como é que vão fazer com os laboratórios? Porque a própria prática nos mostra como é importante essa relação da aprendizagem desses espaços. Então, eu fico pensando que o homeschooling é muito mais além do que uma... Eu não estudo esse assunto, é só porque a fala de vocês me parou para pensar, uma vez que eu estudo a classe dominante. Aí eu fiquei me perguntando, qual é o propósito real de formar
e defender, porque é um número, ao mesmo tempo que é um número significativo que defende o homeschooling, é um número ínfimo comparando com o todo a nível Brasil, porque não são todos que têm condição de ter, igual quando Sandra traz o século XX, as pessoas que foram educadas. Na época, te diria tutores, hoje a gente teria as educadoras. Como é que uma família vai manter uma educadora com toda a dinâmica daquele momento? E lembrando que a biblioteca do século XX era disponível. Aqui está quase proibindo ir na biblioteca e alguns livros sendo impedido de ler, porque tudo agora é comunista. Se a grosso modo, eu estou sendo bem trivial, bem direta. E então eu fico pensando até que ponto essa questão do homeschooling, essas crianças, adolescentes, jovens vão estar sendo educados e com que propósito, né? E por que disso? O que eles querem formar com isso? E quando a gente para ver alguns lugares que já aderem ao homeschooling, o Sul se destaca. De uma última entrevista que eu vi, até da votação que ia ter, quem estava puxando o movimento do homeschooling era uma turma do Sul. E a questão dessa concepção da escola, se nós defendemos uma escola democrática, integral, no sentido dessa formação humana, onde transcende desde a arte até a ciência, a técnica, a tecnologia, como que esses alunos vão ficar tendo homeschooling? Porque não é mais só a gente olhar para a educação pública, né? Defender somente a educação pública. É só mesmo que eu fui pensando, eu só queria compartilhar com vocês. Não é nada de pergunta, tá? Tá ok, Sânia. Obrigada. Obrigado. Não, ótimas reflexões. Iago, quer falar, Iago? Oi. Eu só queria agradecer às professoras, né? Foi uma excelente tarde, um excelente debate. Informar que, infelizmente, eu vou ter que sair agora, nesse momento, mas assim que sair no YouTube, eu vou atrás das respostas do restante da conversa, né? Agradecer a tarde, foi muito importante. Valeu, gente. Qualquer coisa também vocês podem me chamar no WhatsApp, é isso, tá bom? Tá ok, Iago. Obrigado. Obrigado aí pela sua força. Seu apoio aí também. Seu trabalho é fundamental. Obrigado. Obrigada, Iago, pelo seu apoio. Hoje, principalmente, você nos ajudou muito. Nossa. Aí. Apesar dos contratempos, nós conseguimos. Conseguimos. Estamos conseguindo. Valeu, Iago. Eu saí aqui um pouquinho, porque eu fiquei sem bateria, mas retomei. Obrigada, Iago. Jaqueline, por favor. Bom, queria agradecer muito aos colegas, né, ao Regis também, por a gente, né, vocês terem garantido, assim, com essa qualidade tamanha o debate de hoje, né, mesmo mediante todos os ataques aí sofridos, né, para que a gente possa garantir o mínimo de troca necessária. Eu, ouvindo vocês, também me senti muito, muito tocada e escrevi aqui, né, um breve poema, assim, que eu vou ler. Reflexão sobre o tempo. Não passamos pelo mundo gratuitamente. Somos testemunhas da história, testemunhas do açoite, da fome, dos preconceitos diversos. E temos com isso responsabilidade com tudo, quando analisamos sob o prisma do nosso lugar de classe em movimento. Eu sozinha posso ser reação, mas junto sou ação em movimento para a transformação, especialmente quando falamos em educação. Então, assim, eu acho muito importante essa fala de vocês que resgata, né, o dualismo no sistema da educação, no sistema educacional que é histórico, e o quanto que ele permanece, né, porque, de certa forma, essa questão ideológica que a Ângela resgata, e a Sandra também, ela é extremamente perigosa, né, porque convence a classe trabalhadora de que eles são feitos apenas para executar tarefas braçais, puramente técnicas, mas também desprestigiando tudo que há de intelectualidade no trabalho manual, né? E isso vem dessa origem também escravista da nossa sociedade que desprestigia o trabalho manual. E o Gramsci é super necessário, né? Vocês encerraram com o Gramsci, pensando, né, justamente essa questão da escola unitária, do quanto isso é relevante para a gente também construir
tanto uma escola verdadeiramente pública, né, e popular, no sentido de classe, né, dos conteúdos da classe trabalhadora nessa escola, quanto também uma universidade popular. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a vocês, e é isso, né, que a gente possa divulgar essa formação que vocês prepararam assim com tanto cuidado, e deixo aqui meu abraço, mesmo que virtualmente, né, para a gente poder continuar nossas trocas. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Eu queria falar só rapidamente, porque eu também me senti muito tocado pelas duas falas, né? E acho que eu vou só colocar algumas reflexões muito rápido, tá? E passo a palavra para vocês para saudações finais. Eu acho que a fala das duas deixa muito clara a relação entre conhecimento, educação formal, escola e o poder, né? E a questão política, né? Isso fica muito claro. E como que a classe dominante no Brasil ela tem um medo, né? Ela tem muito receio do esclarecimento, né? Da tomada de consciência, da tomada de posição dos de baixo, como dizia Florestan Fernandes, né? Então, tanto o projeto de militarização quanto o projeto de homeschooling é um projeto, claro, né? Primeiro, de uma educação classista, né? E de uma educação autoritária, né? Acho que eles combinam essas duas coisas. Eu diria que é uma união sinistra, né? Tem a pororoca que o meu grande amigo Lamosa fala, mas eu diria que é uma união sinistra entre esse fundamentalismo religioso cristão, que a gente fala muito da bancada evangélica, mas tem muito católico que também, né, defende isso, né, defende uma educação excludente, defende homeschooling, defendeu a escola sem partido no Congresso Nacional, com esse ultraliberalismo, esse neoliberalismo de combate aí que vem para massacrar a classe trabalhadora desde 2008, né, desde a grande crise de 2008, né, há uma mudança, né, radical. A gente antes criticava o FIES, o ProUni, mais educação, agora a gente tem que criticar, né, a militarização, a entrada de PM na escola, né? O homeschooling extremamente classista, ficou muito claro, e não só o homeschooling, a escola militar também é classista, porque nem todo mundo pode pagar aquela farda. Num estudo, uma orientação do Lamosa, né, mostrou o embranquecimento das escolas militares, né, um embranquecimento das escolas militares, porque para pagar farda, para pagar lá as taxas que a escola militar exige, os alunos mais pobres saem, né, eles não conseguem se manter. Então, a minha reflexão é muito pensando também esse ano que virá, né? E os combates que estão à nossa frente, porque me assusta muito, né? Essa movimentação orgânica via Congresso, via think tanks, via esses APHs, e eu fico pensando, né? Claro que a gente tem um objetivo muito urgente de retirar esse sujeito do poder, né? Infelizmente vai ser pela via eleitoral, pelo que tudo indica, porque as manifestações não chegaram ao seu objetivo, apesar de terem sido importantes, né? As manifestações desse ano, a gente não pode esquecer disso. Mas eu fico muito pensando, assim, mesmo com a derrota eleitoral, o que esses, né, instrumentalizados como estão, o que eles ainda podem fazer, né? Tanto no projeto de militarização quanto o projeto de homeschooling. Então, apesar de nunca perder a esperança, né, pensando também em Gramsci, eu tenho muito, assim, eu fico muito receio do que pode acontecer nos próximos anos, né, na educação brasileira, por conta dessas movimentações aí na sociedade civil e sociedade política. Mas queria, né, deixar essa mensagem de esperança também, e como a Jaque falou, e a fala do Gramsci e o Brecht que a Ângela citou, né, a gente não pode perder a esperança, e fundamentalmente a gente não pode tirar do horizonte a nossa possibilidade de organização. A gente precisa trabalhar junto, né, para enfrentar esses aí. Nós já não chamamos de comunistas, quem dera que na escola tivesse muito comunista, não tem nada. Nós que somos, né, a gente precisa sempre se organizar, dar as mãos, nós estamos sempre juntos. Eu queria passar a palavra para a Ângela, depois Sandra, para as considerações finais, para a gente encerrar nosso trabalho. Obrigado. Tá, nós que agradecemos novamente, a Sânia também, que ficou aqui com a gente até agora, tá, Sânia? Eu sempre pensei isso em relação ao homeschooling,
Uma família que tem um poder aquisitivo maior pode perfeitamente colocar numa escola privada de elite, como eles fazem, né? Na verdade, sim, parece muito mais um intuito de esvaziar a escola pública e de tirar o que garante o acesso, que é a obrigatoriedade. A luta pela obrigatoriedade da escola pública, ela vem de muito tempo. Ela começa em 34 com o ensino primário, para até chegar hoje à extensão, né, do direito público subjetivo, abrangendo desde a pré-escola até o final do ensino médio. Quer dizer, tem um objetivo político claro, e é absolutamente impossível você garantir os conteúdos de todas as áreas, a questão dos laboratórios que você colocou. E é claro que o objetivo primeiro da escola é o conhecimento sistematizado, historicamente construído pela humanidade. Agora, além disso, o convívio com a diversidade, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E para fechar, que eu acho que a gente acabou também tendo o nosso tempo prejudicado, aí mais de 50 minutos por conta da invasão, por isso que a gente está passando um pouquinho, embora a gente tenha falado também um pouquinho a mais, mas eu acho que vale a pena porque são assuntos importantes, né? E eu fico me lembrando a questão da família, esse discurso conservador, que inclusive é muito hipócrita, né? Porque família não quer dizer que seja uma boa família ou que tenha valores. Na verdade, o que isso significa é a preponderância do privado sobre o público. Essa discussão sobre o que vem primeiro, a responsabilidade do Estado ou da família, ela vem sendo discutida também desde o substitutivo Lacerda, né? Que a família era justamente o mote para a privatização, para as verbas públicas para o setor privado. Então, tem muita coisa importante a destacar aí para desvendar o que significa esse discurso falso moralista, né? E vem junto com Deus, com a religião, quer dizer, será que a garantia da moralidade só está em Deus? O ateu não pode fazer o bem pelo bem em si? Tem tanto religioso que sai da igreja depois só faz horrores, né? Então, todas essas questões, me lembro do Dostoiévski, que se Deus não existe, tudo é permitido, né? Tem questões fundamentais aí para a gente fazer uma reflexão, acho que valeu essa tarde entre nós, eu gostei demais da fala da Sandra, né? Acho que teve uma contribuição muito pertinente, então termino novamente agradecendo a todos vocês e desejando aí um bom final de ano e disposição para a luta, que nós vamos precisar muito. Ok, Ângela, obrigado. Sandra, por favor, suas considerações. Então, nossa, gente, obrigada, assim, super, também terminando emocionada. Obrigado, Jaqueline, obrigado, Regis, professora Ângela, nós somos umas boas parceiras, né? Online, né, professora? Porque a gente não se vê, não se abraça, né? Tem 2 anos que eu não vejo a Ângela, ou mais, né? E me dá saudade. A honra está sempre com você. Daqui a pouco a gente fez uma parceria boa, né? Apesar... mas eu fico com saudade de encontrar as pessoas, fico com saudade daquele abraço, né? A saudade da Sânia. Então, muito feliz de estar a Sânia aqui, que é minha grande amiga. E, assim, só para responder um pouquinho, na verdade, eu fiquei aqui sem bateria, e aí eu não peguei essa pergunta desde o início. Mas, como a gente vai se encontrar daqui a pouco, eu te respondo pessoalmente. Mas, assim, a questão de você estar falando assim, porque essas famílias, né, elas, assim, dentro esse negócio com o direito, essa cartilha do governo, eles dizem assim, não, mas os pais criam reuniões, aí um ensina matemática, outro ensina física, outro ensina história, outro... É assim como se eles criassem coisas, não, mas... E aí eu acho muito engraçado, porque assim, não, mas assim, se a gente, por exemplo, fizer uma comida, aí a gente pode ensinar que fazendo uma comida, você pode ensinar matemática para o filho. Mas a gente, né, quem tem filho pequeno, meus filhos já cresceram, mas quem sabe, você, né, quem foi para a escola, sabe que na escola também tem isso, que na escola, seja pública ou privada, também, na comida também se aprende a ensinar matemática, ensinar português, ensinar inglês, ensinar o que você quiser.
Então, assim, eles usam muito essa coisa, sabe, Sânia, de defender o ensino, o homeschooling, assim, como uma defesa de que tanto que no final aqui de uma das falas do livro, ele fala assim, não, mas a mãe tem que ser os pais. A mãe tem que parar de trabalhar, porque a mãe... Então é uma coisa assim tão retrógrada. Como é que você... A mãe vai parar de trabalhar e vai ficar ensinando os filhos. E aí tem mais uma coisa também que eles falam, que eu não falei, aí, porque não deu para falar, que diz assim, não, mas assim, como uma família que tem 3 filhos, como é que uma família pode pagar R$2.000 por mês por cada filho numa escola privada? É muito caro. Então, eles preferem, se eles não puderem, contratar um tutor. Então, é tudo muito fluido, tudo muito esquisito. E tem mais uma coisa que eu acho que também eu não falei aqui, mas assim, como é que você tem essa certificação, né? Já que isso não é ainda legalizado pela justiça. Como é que você tem uma certificação que a pessoa acabou o ensino? Em vários lugares que você vai, seja no curso de inglês, é exigido o comprovante de que seu filho está matriculado na escola. Então, é uma questão muito fluida ainda. Mas a gente tem que ficar atento, porque eu acho também, assim como a Ângela falou, e Regis, não desanime não, mas porque o ano que vem vai ser um ano difícil, a gente vai ter que lutar muito para esse país mudar, e ele vai mudar, cara, não é possível, porque depois que a gente passou com essa pandemia, com esse negacionismo, com esse presidente, e assim, a gente vai ter que lutar muito pela mudança, e realmente vai ter que ir para a rua, não vai ter jeito, né? A questão política que eu acho que vai estar no auge das questões. Espero rever vocês o ano que vem, presencialmente, para dar um abraço, e desejo a todos, gente, um ótimo final de ano também, um bom Natal, saúde, paz, vacina, e muito amor no coração, e adoro vocês, e fiquei muito feliz de fazer essa live aqui, foi o nosso encerramento. Assim, tem pouquinha gente, mas às vezes um pouco é muito, né? E está gravado, quem quiser vai assistir. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, Sandra. Obrigado, Ângela, mais uma vez. Queria saudar também Jaqueline e Sânia, que ficaram com a gente até esse horário. Eu acho que, né, isso você falou, apesar do pouco público, né, foi um momento muito tocante, né, acho muito rico para nossas reflexões. Então, queria, né, desejar a todas um feliz ano novo, né, e um ano de 2022 melhor, né, com muita luta, mas com muita vitória. A gente precisa voltar a vencer, né? A gente precisa retomar a classe trabalhadora para o campo da luta, né, para o campo da conscientização e da reflexão crítica. Então, eu acho que essa live contribui demais para a gente pensar isso no campo da educação e no campo da política como um todo. Então, está todo mundo de parabéns, obrigado. Acho que com isso a gente encerra o nosso ano, né, um ano muito difícil, está todo mundo muito cansado, mas vencemos, passamos esse ano, vamos para o ano que vem. Saudações, camaradas, e até uma próxima vez. Estamos sempre juntos.